Olá, queridos, que Deus abençoe a todos de forma muito especial. Graças a Deus, nós estamos buscando a Deus, estamos louvando e sendo também, assim, agradecidos. Não tem coisa melhor para nós do que sermos agradecidos a Deus por tudo que Ele tem feito na nossa vida. Isso é maravilhoso. Você sabia que a Bíblia fala de um centurião gentil? Ele era romano e ele orava ao Senhor e ele também dava as suas esmolas ao povo. E um certo dia, o anjo do Senhor apareceu para ele e falou que as suas ofertas, como também as suas orações, elas tinham chegado diante de Deus. E isso é importante. Olha só, Atos capítulo 10, versículo 1 em diante, diz assim: Havia em Cesareia um homem chamado Cornélio, centurião do regimento conhecido como italiano. Ele e toda a sua família era religioso e temente a Deus, e dava muitas esmolas ao povo e orava continuamente a Deus. Certo dia, por volta das 3 horas da tarde, ele teve uma visão. Viu claramente um anjo de Deus que se aproximava dele e dizia: Cornélio. Atemorizado, Cornélio olhou para ele e perguntou: O que é, Senhor? E o anjo respondeu: Suas orações e esmolas subiram como ofertas memorial diante de Deus. Agora mande alguns homens a Jope para trazer um certo Simão, também conhecido como Pedro, que está hospedado na casa de Simão, o curtidor de ouro, que fica perto do mar. Olha só, essa leitura ela é um pouco extensa porque há dois episódios nesse capítulo muito importante que deve ser observado. O primeiro episódio aqui fala do centurião chamado Cornélio. Esse homem, ele orava ao Senhor, ele ajudava as pessoas. Logo nós vamos perceber que ele era um homem de um bom coração. Ele sempre estava ajudando aqueles que precisavam. E uma das coisas que nos chama a atenção nesse particular é que em um determinado tempo o anjo do Senhor aparece para ele e fala que aquilo que ele estava fazendo chegou diante de Deus, ou seja, foi aceito. Mas o anjo não descarta a possibilidade de ele procurar o apóstolo Pedro, para que assim o apóstolo Pedro viesse instruí-lo, viesse falar de um projeto e de um propósito que era muito maior. Por um outro lado, no versículo 9, nós vamos ver o próprio Deus tratando com o apóstolo Pedro. Aqui do versículo 1 ao versículo de número 8, nós vamos ver o anjo do Senhor falando com Cornélio. Do versículo 9 em diante, o Senhor Jesus, tratando com o apóstolo Pedro, até porque Pedro era um judeu e agora ele ia à casa de um centurião gentil, aonde judeu eles tinham uma certa resistência ao entrar na casa de um gentil, sentar à mesa com um gentil. Então, havia essa barreira, havia esse distanciamento. Mas Deus ele trata logo com o apóstolo Pedro. Se nós vamos observar, ele diz assim: no dia seguinte, por volta do meio-dia, olha só, é interessante que Cornélio, ao meio-dia, o anjo aparece para ele. Quando o anjo diz para que Cornélio enviasse homens e a casa de Simão, um curtidor, em busca de outro Simão chamado Pedro, no outro dia, por volta do meio-dia, olha só, por volta do meio-dia, enquanto eles viajavam,
e se aproximavam da cidade, Pedro subiu ao terraço para orar. Tendo fome, queria comer, e enquanto a refeição estava sendo preparada, caiu em êxtase. Viu o céu aberto e algo semelhante a um grande lençol que descia à terra, preso pelas quatro pontas. Contudo, toda espécie de quadrúpedes, bem como répteis da terra, aves do céu. Então uma voz lhe disse: Levanta-se, Pedro, mata e come. Mas Pedro respondeu: De modo nenhum, Senhor. Jamais comi algo impuro ou imundo. A voz lhe falou segunda vez: Não chame impuro ao que Deus purificou. Isso aconteceu 3 vezes, e em seguida o lençol foi recolhido ao céu. Enquanto Pedro estava refletindo no significado da visão, os homens enviados por Cornélio descobriram onde era a casa de Simão e chegaram à porta. Por que eu li até o verso 17, do 9 ao 17? Para nós compreendermos que o propósito de Deus, quando ele está em andamento, Deus tanto trata com aquele que ele vai trazer um mensageiro, como ele também prepara um mensageiro, ou seja, o emissor e o receptor. E uma coisa importante, um dado importante aqui, é que Deus estava tratando com Pedro antes que as visitas chegassem, que os homens enviados por Cornélio chegassem à casa de Simão. E uma coisa que eu observo é que Pedro, com aquela mentalidade judaica de um judeu, diante daquela visão que ele teve, o Senhor falando com ele, ele disse assim: Senhor, jamais colocarei alguma coisa impura na minha boca. E o Senhor lhe fala algo tão importante para Pedro que nós devemos observar muito bem. O Senhor disse assim: Pedro, não considera impuro aquilo que eu purifiquei. E quando aquela visão passa, Pedro, pensando sobre aquilo que o Senhor Jesus tinha falado para ele, os homens chegam. Observa que depois dali não teve resistência nenhuma de Pedro ao acompanhar aqueles homens. Porque o que Deus estava tratando com Pedro é que a partir daquele momento ele ia entrar em uma área que até então ele não fazia muita questão de ir, de entrar numa casa de um gentil. E Deus trata com ele para que quando ele chegasse à casa do gentil, ele começasse a compreender o propósito pelo qual o Senhor tanto tem promessa para judeu, como ele também tem promessa para gentil. O plano de Deus é de alcançar os judeus e também de alcançar os gentios. E o Senhor tratando com Pedro, ele começa a perceber que o evangelho, ele quebra barreiras. O evangelho, ele vai além dos conceitos religiosos. O evangelho, ele transpõe, ele vai além das fronteiras. O que o Senhor mostra para Pedro, e claramente ele também nos mostra, é que nós não devemos fazer acepção de pessoas. Toda pessoa, ela precisa, toda pessoa, elas são carentes. Todas as pessoas, elas devem
ouvir o Evangelho. Porque o propósito do Evangelho é que estas pessoas sejam alcançadas. Então, no quesito salvação, Deus não faz acepção de pessoas. E Pedro ele começa a compreender que aquele conceito religioso judaico, ele precisa ficar para trás, porque agora ele é uma nova criatura. O Espírito Santo agora ele age de uma forma direta na vida do ser humano, independente de que povo ele pertence, de que religião naqueles dias eles pertenciam, se eles eram judeus ou se eles eram gentios, independente se eles adoravam em monte ou em Jerusalém, a questão agora é que Deus ele estava promovendo libertação e salvação a todo aquele que cresce no seu nome. E aí é que nós vamos perceber uma coisa importante. Pedro desce e disse aos homens, eu sou quem vocês estão procurando. Por que motivo vieram? Olha só, quando Deus, Cristo, fala com Pedro, a sua mentalidade ela começa a mudar. Ele se coloca à disposição. Eu sou a pessoa que vocês procuram, qual o propósito da vinda de vocês ter chegado até aqui, de vocês estarem me procurando. Pedro se coloca à disposição daqueles homens. Os homens responderam, viemos da parte do centurião Cornélio. Ele é um homem justo, temente a Deus e respeitado por todo o povo judeu. Um santo anjo lhe disse que chamasse a sua casa para que ele ouça a você tem para dizer. Olha só, o propósito de Deus em andamento. Trata com o centurião, trata com Pedro. Agora, nós vamos começar a ver aqui a última parte desse capítulo, que fala que Pedro foi à casa de Cornélio. Pedro em casa de Cornélio. E aqui, queridos, é que eu acho interessante, o propósito de Deus, ele se concretizando de uma forma tão surpreendente e sobrenatural. Quando você está disposto a obedecer à palavra de Deus e submeter-se ao seu propósito, você vai ver coisas extraordinárias. Você vai viver, experimentar coisas sobrenaturais que você jamais imaginou. Você sentirá coisas que você nunca sentiu, você provará de coisas que você ainda não provou. Mas o importante de tudo isso é que Deus ele promove esse momento para que você se deleite, para que você se maravilhe, para que você reconheça que Deus ele trabalha ao seu favor. E quando ele trabalha ao seu favor, a única finalidade é que você seja alcançado e beneficiado por esta graça inaudita do próprio Deus. Pedro estava disposto a ir e ver o que Cristo poderia promover na vida de um gentil. Então Pedro os convidou a entrar e o hospedou. No dia seguinte, Pedro partiu com eles e alguns dos irmãos de Jope acompanharam. Olha só como isso é importante, isso é grandioso. Quando ele chega à casa de Cornélio, Cornélio se prostra, mas Pedro não aceitou aquele tipo de reverência como forma de uma adoração. Pedro não aceitou. Então, quando chega aqui no versículo de número 30, Cornélio respondeu: há 4 dias eu estava em minha casa orando, e esta hora, 3 horas da tarde, de repente, apresentou-se diante de mim um homem com roupas resplandecentes.
que disse a Cornélio: Deus ouviu a sua oração e lembrou-se de suas esmolas. Isso aqui já é Cornélio falando para o apóstolo Pedro. E ele fala uma coisa importante, ele diz que tinha que mandar buscar a Pedro. Ele está relatando o que o anjo disse para ele. E assim ele fez, ele obedeceu, ele mandou buscar o apóstolo Pedro. E aqui no verso 34, você que tem uma Bíblia na sua casa, é bom você acompanhar para que você compreenda exatamente o propósito aqui. E ele fala no verso 34 que então Pedro começou a falar. E isso é importante, porque a finalidade do anjo orientar Cornélio a alguém buscar Pedro é para que ele começasse a ouvir a respeito de um projeto, de um plano de Deus. E aí ele começa a falar aqui: agora percebo verdadeiramente que Deus não trata as pessoas com parcialidade, mas de todas as nações aceita todo aquele que teme e faz o que é justo. Essa é a fala de Pedro. Pedro começa a compreender que Deus não faz acepção de pessoas, não trata as pessoas com parcialidade. Mas quem são essas pessoas que Deus não faz acepção e que não trata com parcialidade? Pedro deixa isso bem claro. São as pessoas exatamente que temem e que faz o que é justo. Quem era Cornélio? Um centurião. O que é que ele fazia? Ele orava e ele ajudava as pessoas necessitadas. Então ele era uma pessoa justa. Ele era uma pessoa temente a Deus. Só que o Senhor não quer que você apenas seja um religioso. Aqui é que está a diferença. O Senhor não quer que você seja apenas um religioso, ore 2 ou 3 vezes ao dia e ajude alguém. Mas Ele quer que você faça parte de um projeto. E Pedro começa a compreender que pessoas que são tementes a Deus, que temem, que faz e que são justas, no verso de número 36, ele começa a fazer algo importante. Vocês conhecem a mensagem enviada por Deus ao povo de Israel, que fala das boas novas de paz por meio de Jesus Cristo, Senhor de todos. Olha só, Pedro está dizendo assim, olha, vocês conhecem o plano de Deus? Vocês conhecem a mensagem que Deus enviou ao povo de Israel através de Jesus Cristo? Eu vou simplificar. Vocês, gentios, têm ouvido falar de um plano de Deus para o povo de Israel. E esse plano, através de Cristo, através de Jesus, o que ele fez, o que ele ensinou, o que ele pregou. Vocês conhecem, vocês sabem dessa mensagem, das boas novas. E ele começa a entrar aqui no propósito aqui, revelando a Cornélio e aos que foram com ele, a sua casa. Porque quando fala assim, Cornélio e sua casa, fala de Cornélio, esposa, filhos, criados, empregados, é a sua casa, aqueles que estão sobre o seu comando. E é importante lembrar que ele fala aqui no verso 37. Sabem o que aconteceu em toda a Judéia, começando na Galiléia, depois do batismo que João pregou? Vocês estão sabendo dos novos eventos que aconteceram, das novidades que surgiram em Jerusalém, na Judéia, depois que João Batista começou o ministério pregando arrependimento, batizou Jesus, e João Batista declarou que Jesus Cristo
é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Pedro está trazendo para eles o que aconteceu. Se eles estavam cientes dessa nova proposta, dessa nova realidade de vida, desse caminho que tinha sido aberto para eles. Pedro está trazendo isso ao entendimento deles, a, conscientizando-os de que há um propósito de Deus em andamento através de Jesus Cristo. Como Deus, aí ele fala assim, sabem o que aconteceu em toda a Judéia, começando na Galiléia e depois do batismo que João pregou? Aí aqui que é o cerne da questão, verso 38. Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com Espírito Santo e poder, e como ele andou por toda parte fazendo bem e curando a todos os oprimidos pelo diabo, porque Deus estava com ele. Aqui é o cerne. Pedro está dizendo, vocês estão sabendo o que aconteceu? Deus ungiu a Jesus Cristo de Nazaré com Espírito Santo e com poder, o qual andou. E aqui ele fala, quando ele fala andou, ele está falando que ele percorreu regiões e cidades, divulgando essas boas novas de salvação e comprovando com curas, com milagres. E ele fala claramente aqui, fazendo bem e curando a todos os oprimidos pelo diabo, porque Deus era com ele. Deus estava confirmando o que Cristo pregava, o que ele dizia, quem era, a respeito de quem ele tinha sido enviado. Então, os milagres que estão registrados na Bíblia é para comprovar o que Jesus estava ensinando e pregando e dizendo de quem de fato ele é. Ele dizia, eu e meu pai somos um. Eu faço o que o meu pai me disse para fazer. Eu vim porque meu pai me enviou. As palavras que eu não falo de mim mesmo, mas eu falo porque o meu pai está em mim. Jesus traz uma ideia de uma relação tão próxima de pai e filho. Porque judeus olhavam para Deus como Iavé, sabe? Orava como se Deus estivesse tão distante. Jesus traz Deus para tão perto e estreita essa relação de pai e filho. E ele diz: nós somos testemunha de tudo que ele fez na terra dos judeus, em Jerusalém, onde o mataram, suspendendo-o no madeiro. Ele está pregando aqui já a mensagem da cruz. O que fizeram com Jesus, o que os romanos fizeram com Jesus. E Deus, porém, o ressuscitou no terceiro dia e fez que ele fosse visto, não por todo o povo, mas por testemunhas que designara de antemão por nós, que comemos e bebemos com ele depois que ressuscitou dos mortos. O que Pedro está dizendo, olha, eles mataram, ele foi crucificado, mas ele ressuscitou. Nós somos testemunhas oculares, porque depois que ele ressuscitou, nós comemos e bebemos com ele. Ou seja, a minha mensagem, ela é verdadeira porque nós vimos o Cristo que mataram, nós vimos ele ressuscitado. Ele não apareceu para todas as pessoas, mas para aqueles que estavam mais próximos. Porque Cristo ele não tinha interesse nenhum de chegar para os romanos e dizer, olha, vocês me mataram, mas eu estou vivo.
Ele não tinha interesse de fazer isso. E às vezes as pessoas elas ficam procurando prova, me prova isso, me prova aquilo, e Deus ele não está interessado em provar nada para ninguém. As provas cabal que existe é que a Bíblia está nos mostrando, e o que está escrito aqui serve de base para nós crermos. E Pedro está confirmando isso. Nós somos testemunhas oculares do que aconteceu, mas também nós vimos ele ressuscitar. E outra coisa que ele fala aqui, ele fala assim: ele nos mandou pregar ao povo e testemunhar que foi a ele que Deus constituiu juiz de vivos e de mortos. Olha só, Deus que constituiu. E o que eu acho lindo aqui é a confirmação daquilo que Pedro estava pregando. O verso 44 diz assim: enquanto Pedro ainda estava falando estas palavras, o Espírito Santo desceu sobre todos os que ouviam a mensagem a seguir. Pedro disse: os judeus convertidos que vieram com Pedro ficaram admirados, olha só, de que o dom do Espírito Santo fosse derramado até sobre os gentios. Eles ficaram admirados. Por quê? Porque o Espírito Santo, em Atos capítulo 2, a partir do verso 4, desceu no cenáculo. E ali estavam os judeus. Só que aqui ele está em Cesareia. Ele está na casa de um centurião gentio. O Espírito Santo que desceu lá no cenáculo em Jerusalém, agora está descendo na casa de Cornélio, um centurião gentio. E eles ficaram admirados, porque o Espírito Santo agora estava enchendo aquelas pessoas. Aquelas pessoas estavam se maravilhando com aquilo que estava acontecendo. Eles estavam provando da mesma alegria, do mesmo gozo, com a mesma paz que eles tinham provado antes, que os judeus tinham provado antes. E agora Pedro ele faz uma declaração tão importante. Ele diz assim: os judeus convertidos que vieram com Pedro, ficaram admirados do que o dom do Espírito Santo fosse derramado sobre os gentios, pois ouviram falar em línguas e exaltando a Deus. Pode alguém negar a água, impedindo que estes sejam batizados? Eles responderam: o Espírito Santo como nós. Então ordenou que fossem batizados em nome de Jesus Cristo. Depois pediram a Pedro que ficasse com eles alguns dias. Isso é maravilhoso. Pedro compreendeu que o derramar de Deus sobre aquelas vidas era tão maravilhoso, era tão, sabe, grandioso, que eles não poderiam negar o fato de que o Espírito Santo tinha descido naquele lugar. E a ordem de Pedro é que eles sejam batizados, que eles experimentem da mesma dádiva que nós experimentamos, que eles desfrutem do mesmo gozo que nós estamos desfrutando. Queridos, o evangelho ele é maravilhoso. Nós não podemos desprezar e menosprezar a grandeza desta mensagem e o que Cristo pode fazer na vida daqueles que creem. Se nós crermos, nós vamos ver a glória de Deus. Se nós acreditarmos que esta mensagem ela pode mudar a trajetória da nossa vida, pode acreditar que muda. Não há impossível para aqueles que creem no Senhor, porque a Bíblia diz: tudo é possível ao que crê. Aquele que crer no Senhor Jesus, Jesus fará coisas grandiosas na sua vida e ele se alegrará de uma forma tão grandiosa, tão intensa na sua vida. Algo que é tão sobrenatural que não deixará dúvidas de que a presença do Senhor ela é real, ela é notória, ela é maravilhosa num ambiente aonde Deus
ele é reverenciado, aonde ele é buscado por nós, porque o propósito de Deus é que nós venhamos cada dia ser cheio do Espírito Santo. Que essa mensagem de reflexão possa inundar o seu coração e que você possa se alegrar e continuar nessa busca. Não pare, mas continue buscando a presença de Deus, porque o Senhor, ele é maravilhoso. Que Deus te abençoe, te dê muita graça. Uma coisa eu prometo para você, vou continuar orando pela sua vida, pelo seu ministério, pelos inscritos e continuar assim nessa com essa busca, com essa finalidade de que Cristo, ele vai entrar na sua casa e ele vai mudar o quadro da sua vida e ele vai te conduzir a você escrever uma nova história. Uma história de superação. Uma história nova. Porque o que o Senhor vai fazer na sua vida é novo e diferente. O que ele tem reservado para você são coisas que os ouvidos nunca ouviu e que os olhos ainda não viram. A Bíblia garante, são as coisas que o Senhor tem reservado para aqueles que temem e buscam o seu nome e honram a sua palavra. Que Deus te abençoe, em nome do Senhor Jesus.